considerando que a Rússia passou a maior parte de 4 anos lutando uma guerra contra a Ucrânia que achava que venceria. Às vezes, você pensaria que Vladimir Putin estaria totalmente focado nessa luta, mas não está. Além da guerra na Ucrânia, Putin tenta intimidar quase todos os países europeus a cessar apoio à Ucrânia com ameaças e táticas de guerra híbrida. O Reino Unido é um desses países e chegou ao seu limite. No Reino Unido, um dos principais chefes militares alertou que é hora de se preparar para uma luta. Putin pensava controlar o Reino Unido, mas agora enfrenta um país que sente necessidade de se preparar para a guerra. Pelo menos, é o que afirma o chefe da Força Aérea do Reino Unido, Marechal Sir Richard Knighton, que fez uma declaração incendiária na qual afirma isso. Já está na hora do Reino Unido aceitar o fato de que a ameaça russa cresceu a um ponto em que não pode mais ser ignorada. No dia 16 de dezembro, a Sky News publicou uma série de comentários feitos por Knighton que indicam como o chefe de defesa se sente em relação ao estado atual de prontidão de guerra do Reino Unido e a ameaça representada pela Rússia. Knighton afirmou que as forças armadas do Reino Unido sempre estarão na linha de frente contra a Rússia, junto com seus aliados europeus da OTAN. No entanto, para garantir que o Reino Unido possa cumprir seu papel adequadamente, a nação como um todo precisa aceitar o alerta que ele faz sobre a Rússia. A situação está mais perigosa do que nunca em minha carreira, e o preço da paz sobe, disse Knighton ao justificar seu alerta. Ele afirmou que o Reino Unido deve se unir para se preparar para uma possível luta, especialmente em comparação com a paz que existia antes de Putin invadir a Ucrânia. Devemos ir além de fortalecer as forças armadas, é preciso o esforço de toda a nação para construir nossa defesa, capacidade industrial, desenvolvimento das habilidades de que precisamos, aproveitamento do poder das instituições que serão necessárias em tempos de guerra e garantia e aumento da resiliência da sociedade e da infraestrutura que a sustenta, diz Knighton. Em outras palavras, o Reino Unido precisa se militarizar e também precisa aceitar que todos no país têm um papel a desempenhar. Se Putin realmente tentar derrubar a OTAN na Europa, filhos, filhas, colegas e veteranos terão um papel, diz Knighton: construir, servir e, se preciso, lutar. E mais famílias saberão o que significa sacrificar-se pela nossa nação. A única solução que a Sky News diz que Knighton deseja para o Reino Unido já existiu no país, mas foi abolida há décadas: Serviço Nacional. A Sky News afirmou que Knighton destacou isso. Já fazem cerca de 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, último conflito com participação do Reino Unido. Isso pode ser o que a Rússia pretende levar para a Europa. Knighton comentou sobre o serviço militar obrigatório, destacando que foi abolido há 65 anos em dezembro de 2025. A resiliência que esse serviço trouxe ao Reino Unido precisa retornar. O serviço militar obrigatório tem uma história interessante no Reino Unido. À primeira vista, parece um recrutamento obrigatório que forçava jovens saudáveis ao treinamento militar. Isso fazia parte, como destaca o Museu Nacional do Exército do Reino Unido em sua retrospectiva sobre o serviço militar obrigatório. Mas havia mais. O serviço militar obrigatório foi adotado pelo Reino Unido em 1949 em tempos de paz, para lidar com mudanças pós-Segunda Guerra Mundial, como a ascensão da União Soviética, um reflexo preocupante do atual expansionismo de Putin. O serviço militar obrigatório levou o Reino Unido a convocar homens de 17 a 21 anos para 18 meses de serviço. Esse período passou a 2 anos com a Guerra da Coreia em 1950. De 1949 a 1963, mais de 2 milhões de jovens britânicos serviram ao menos 18 meses no Exército, Força Aérea ou Marinha Real pelo serviço militar obrigatório. A maioria foi enviada para guarnições britânicas pelo mundo, o que não era pouco. Nas décadas de 1950 e 60, o Reino Unido ainda mantinha restos de seu império. Membros do Serviço Nacional frequentemente iam para lugares distantes como Bornéu, Egito e Malásia. A maioria supervisionou uma fase em que o Reino Unido deixava de manter colônias para devolver a independência a esses territórios. Alguns membros do Serviço Nacional, enviados para países como Malásia e Quênia, atuaram na linha de frente e aplicaram seu treinamento. O Serviço Nacional existia em guerras de guerrilha porque o Reino Unido precisava. Knighton agora sugere que algo parecido com o antigo programa é necessário novamente. Segundo ele,
A Rússia está mais forte, e embora ele observe que analistas de defesa do Reino Unido acreditam que há apenas uma chance remota de 5% de a Rússia lançar um ataque direto ou invasão significativa contra o Reino Unido, 5% ainda é 5% a mais do que deveria. Na mente de Naitin, qualquer chance acima de zero já é motivo de preocupação. E as ações da Rússia na Ucrânia e na Europa Ocidental oferecem motivos suficientes para preocupação, de modo que o Reino Unido precisa estar preparado para a guerra, mesmo que haja apenas uma pequena chance de essa guerra acontecer. Meu ponto é que nenhum de nós pode dizer com certeza qual pode ser o risco absoluto. Embora declarações binárias simples sejam fáceis de entender, podem causar pânico ou complacência, diz Knighton, antes de levantar a questão central de seu argumento. O que realmente importa é a tendência. As chances de conflito estão aumentando? Knighton argumentou que sim, e ele não é o único que percebeu isso. A Rússia age de forma que sugere que Putin planeja mais do que conquistar a Ucrânia. A reconstrução de um exército russo que foi esgotado em mão de obra e equipamentos durante uma guerra brutal na Ucrânia já está em andamento, de acordo com vários veículos de comunicação. Parece que essa reconstrução ocorre porque Putin quer se preparar para futuras lutas após a Ucrânia, caso algum dia termine esse conflito. Se a Rússia vencer, a reconstrução militar do país deve ser concluída até 2030, segundo a Oxford Analytica. Em maio, a Oxford Analytica afirma que a Rússia planeja criar um exército maior e mais capaz para enfrentar a OTAN. Apesar das falhas, as forças armadas russas têm quase 4 anos de experiência na guerra que Putin pode querer levar à Europa. Essa guerra também forçou a Rússia a aceitar a importância dos drones na guerra moderna muito antes da maioria das nações europeias. E esses drones podem acabar sendo o fator decisivo. A Rússia planeja fabricar drones em larga escala, segundo Oxford Analytica, para complementar e não substituir armas tradicionais como tanques e mísseis. A Foreign Policy destaca pontos parecidos em artigo de junho sobre a reconstrução das forças armadas russas. O veículo diz que a Rússia aposta em um confronto prolongado com o chamado Ocidente Coletivo. A invasão da Ucrânia mostra que a Rússia ignora o direito internacional em guerras, enquanto a OTAN, como o Reino Unido, segue essas leis, o que pode favorecer Putin se ele quiser expandir a Rússia. A Rússia quer reconstruir seu exército para um conflito que considera inevitável com o Ocidente. Se for verdade, reforça a credibilidade das afirmações de Naitin sobre a provável guerra entre Reino Unido e Rússia. Curiosamente, um artigo de 4 de dezembro no Milwaukee Independent apresenta números que indicam que essa expectativa de reconstrução russa não é mera teoria. O artigo menciona um blogueiro militar russo anônimo que afirma que a Rússia produziu entre 540 e 630 tanques T-90M desde a invasão da Ucrânia por Putin, cerca de 13 a 15 por mês. A Front Intelligence Insight, analista de dados de código aberto, afirma que a Rússia planeja construir mais de 2.000 tanques T-90M, T-90M2 e T-70 e 2B3M na próxima década. Isso se soma à produção industrial já existente. Há um plano para garantir tanques suficientes à Rússia, que podem operar com o exército de drones citado antes. A Rússia pode agir antes de estar totalmente pronta. O Milwaukee Independent relata que, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, líderes militares russos não pretendem adiar um confronto com a OTAN até reconstruírem suas forças armadas. Por mais míope que essa abordagem possa ser, uma Rússia enfraquecida parece uma combinação ruim diante de uma OTAN ressurgente. Isso significa que a Rússia parece cada vez mais disposta a agir diante das muitas ameaças que Putin e seus comparsas fizeram, que é exatamente o ponto central de Knighton. Uma guerra com a Rússia ainda é incerta, mas é uma possibilidade real que aumenta a cada mês. O chefe de defesa do Reino Unido apresenta dados que reforçam seu argumento de que a Rússia pode estar planejando guerra com a OTAN, incluindo o Reino Unido. Nos últimos 20 anos, a Rússia reformou e fortaleceu suas forças armadas, antes consideradas fracas, afirma Knighton. As Forças Armadas Russas têm mais de 11 milhões de membros consumindo mais de 7% do produto interno bruto e 40% dos gastos do governo. Esse é um valor que mais do que dobrou na última década. Pode-se dizer que os altos gastos militares da Rússia prejudicam o país e o deixam perto do colapso econômico. Abordamos a economia russa devastada em vídeo publicado semanas atrás. Confira o vídeo para saber mais sobre a crise financeira da Rússia. Mesmo assim, esses gastos ocorreram e as forças armadas russas cresceram muito.
As Forças Armadas do Reino Unido têm só 70 mil militares ativos, segundo a Sky News. Knighton acredita que a guerra pode estar próxima. Outros no Reino Unido dizem que o conflito com a Rússia já começou. Uma dessas pessoas é Blaise Metrovelli, atual chefe do Military Intelligence, 6 do Reino Unido. Em suas primeiras declarações, Metrovelli afirmou que o Reino Unido atua entre a paz e a guerra e que a linha de frente está em todo lugar. A Sky News afirma que ela manteve o mesmo tom das declarações de Knighton ao comentar isso. Todos no Reino Unido devem entender os perigos que a Rússia representa para o país. O chefe de inteligência afirmou que o conflito avança, a confiança diminui e novas tecnologias aumentam a competição e a dependência. Estamos sendo contestados do mar ao espaço, do campo de batalha à sala de reuniões e até mesmo em nossas mentes, enquanto a desinformação manipula nossa compreensão uns dos outros e de nós mesmos, acrescentou Metrovelli. Esse não é um problema passageiro. O chefe do Military Intelligence 6 afirma que táticas de guerra híbrida estão sempre presentes e afetam profundamente o Reino Unido e a segurança global. A Rússia é uma valentona que usa intimidação, espalha o medo e emprega guerra híbrida para conseguir o que quer, tanto na Ucrânia quanto em toda a Europa. Estou falando de ataques cibernéticos a infraestruturas críticas, drones sobrevoando aeroportos e bases, atividades agressivas em nossos mares, tanto acima quanto abaixo das ondas. Segundo Metrovelli, incêndios criminosos e sabotagens promovidos pelo Estado, propaganda e operações de influência que exploram divisões sociais são táticas de guerra híbrida usadas pela Rússia contra o Reino Unido e a OTAN. Talvez ainda não haja invasão convencional do Reino Unido para preocupar, mas o Reino Unido ainda está em uma guerra que Putin espera enfraquecer o país para torná-lo alvo mais fácil quando começar uma campanha tradicional contra a OTAN. Há relatos de que Putin quer ir além, e o White Paper diz que o líder russo fantasia destruir cidades do Reino Unido. Em artigo de 16 de dezembro, James Rogers diz que a Rússia vê o Reino Unido como força maliciosa por ser um dos poucos países com capacidade e disposição para se opor às políticas russas. Rogers reconhece que o Reino Unido tem uma base econômica forte para enfrentar a Rússia, mas admite que a Rússia está mais preparada para a guerra. Mais uma vez, ecoando Knighton, Rogers afirma que a recusa dos governos britânicos em lidar com a Rússia agora gera problemas. Poucos dias antes do texto de Rogers, Richard Holmes, correspondente de segurança do White Paper, também afirmou que o Reino Unido já está em guerra com a Rússia. Ele citou 4 tipos de incidentes. Todos eles nos mostram que a guerra híbrida de Putin já está em andamento e que esses ataques híbridos provavelmente são a base que o Kremlin está construindo para uma futura guerra com o Reino Unido. Navios espiões russos, como o Yantar, enfrentaram vários confrontos com a Marinha Real nas águas do Reino Unido nos últimos anos, diz Holmes. Na verdade, houve um aumento de 30% nesse tipo de incidente nos últimos 2 anos, com a probabilidade de que a Rússia busca localizar o máximo de 45 cabos submarinos que ligam o Reino Unido aos aliados, preparando-se para uma guerra. Holmes acrescenta que Putin tem representantes criminosos de baixo escalão operando no Reino Unido que estão realizando operações de incêndio criminoso e sabotagem. Há ainda uma guerra cibernética com diversos ataques, principalmente em 2024. Colapso dos sistemas do Serviço Nacional de Saúde por quadrilha criminosa apoiada pelo Kremlin. Some tudo isso a uma campanha de guerra de informação na qual a Rússia espalha notícias falsas pelas redes sociais e por certos veículos de mídia. Há vários ataques corroendo o tecido da sociedade do Reino Unido. Os soldados ainda não marcham, mas a Rússia já atinge o Reino Unido, que deve se preparar para possível guerra. Esses ataques híbridos visam facilitar o trabalho da Rússia caso a guerra comece. Não devemos nos iludir. A Rússia tem um exército enorme, tecnicamente avançado e agora muito experiente em combate, diz Knighton. Ele reforça o argumento sobre a reconstrução das forças armadas russas, destacando o desenvolvimento de armas que podem ser devastadoras para o Reino Unido. A Rússia está desenvolvendo novos e desestabilizadores sistemas de armas, como torpedos armados com ogivas nucleares e mísseis de cruzeiro movidos à energia nuclear, colocando armas nucleares no espaço. Knighton diz que a Rússia usa seu soft power para intimidar o Reino Unido. Ao fazer isso, fortalece seu poder militar em algo a ser temido se Knighton estiver certo. E o Reino Unido precisa adotar uma mentalidade coletiva, pronta para a guerra.
Reinstituir o serviço militar obrigatório, mesmo que esteja em pauta, não basta para preparar o país para uma guerra com a Rússia. O Reino Unido se beneficia de sua participação na OTAN. Isso também significa que pode ser tanto um ativador quanto um respondente à cláusula do artigo 5, exige que todos na OTAN apoiem qualquer membro atacado sem provocação em seu território. O Reino Unido está se preparando para um conflito que espera evitar. O crescente apoio à Ucrânia lidera a agenda anti-Rússia do Reino Unido. Esse apoio é mais importante para o Reino Unido do que parece, pois mostra a Putin que a intimidação da Rússia não surte efeito. Metrovelli deixou claro em suas declarações, com uma frase aparente ao Kremlin: "Seguimos enfrentando a ameaça de uma Rússia agressiva, expansionista e revisionista que tenta subjugar a Ucrânia e hostilizar a OTAN", disse ela. E o Reino Unido está fazendo mais do que a maioria para fortalecer seu apoio à Ucrânia. O Reino Unido lidera a Coalizão dos Dispostos, formada por mais de 20 países, e está comprometido em atuar como uma garantia para a Ucrânia, assegurando sua segurança após a guerra. Embora o papel exato da coalizão ainda seja incerto, o simples fato de existir já prova isso. O Reino Unido e aliados consideram apoiar a Ucrânia a melhor forma de conter o expansionismo de Putin. Em 16 de dezembro, a Ucrânia relatou que o discurso do Reino Unido tem sido acompanhado de ações. O país está dedicando recursos para preparar suas tropas para possível envio à Ucrânia. O ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey, confirma isso, afirmando: "Continuo direcionando recursos para preparar nossas tropas e forças armadas do Reino Unido para que estejamos prontos para o envio, quando a paz chegar, com tropas em solo e jatos no ar." O Reino Unido está comprometido em investir mais em defesa do que nunca antes. Em março, o governo do Reino Unido anunciou que elevará os gastos com defesa para 2,5% do produto interno bruto até 2027, antecipando o plano em 3 anos. 3 meses depois, o Reino Unido prometeu seguir a nova recomendação da OTAN para que membros gastem 5% de seus PIBs em defesa, o que o Reino Unido diz que fará até 2035. Se Nightingale estiver certo sobre o futuro do Reino Unido, esses são passos certos. O Reino Unido parece estar se preparando coletivamente para uma luta contra a Rússia. A única questão agora é: será que terá feito o suficiente para estar pronto quando Putin começar essa luta, mesmo que não tenha? O Reino Unido está fazendo tudo ou do que pode para apoiar a Ucrânia em seus esforços para garantir que o expansionismo de Putin nunca ultrapasse as fronteiras da Ucrânia. O Reino Unido enviou discretamente obuseiros AS-90 como sua última contribuição à guerra na Ucrânia, e eles prometem adicionar um poder de fogo significativo ao exército ucraniano. Assista ao nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para análises dos comentários dos líderes de defesa da Europa. Obrigado por assistir.